Gente, não tenham medo. Sinceramente, não tenho medo. Eu falo isso, como eu falei, a gente passa em média 10 milhões por mês. E é no Brasil inteiro, que a gente tem consultores no Brasil inteiro. E, cara, a gente vê empreendedor começando e a gente consegue acompanhar o crescimento dele. Teve pessoas que começaram com a gente em mais de 2024, começou assim que a gente abriu. E a pessoa começou faturando 5, 10 mil, e a gente que já fatura 150 por mês. Então, assim, não tem tempo ruim. Esse moço em específico, ele tem 41 anos de idade. Então, assim, ele começou a empreender com uma gráfica. Ele trabalhava com som Xerox em casa, bem simples, assim, e ele cresceu com uma gráfica, né? Aqui em Botucatu, na Bahia, mas ele começou com uma gráfica e, cara, ele tá crescendo pra caramba. Ele começou com 41 anos. Então, assim, não tem desculpa. Qualquer idade é idade. Para ele, entendeu? Nós vamos falar hoje aqui, entrevistar o Lucas Farinazzo. Uma salva de palmas para o nosso querido Lucas, membro Jânio. Sócio proprietário da Junta de Soluções de Pagamento. Fala para nós qual que é a hashtag. Tamo junto. Top demais, né? Pode pegar aqui, fica à vontade, tem uma aguinha, só dá uma ligadinha nele. E a ideia hoje é a gente extrair algumas pílulas aqui. Tá funcionando. Teste, né? Aí. A ideia é a gente extrair algumas pílulas aqui da história do Lucas e também do cenário que ele atua, tá? Vou fazer o meu melhor, tentarei fazer o meu melhor para extrair e fique à vontade para falar o que você precisar falar. Aí depois o pessoal pode fazer perguntas também sobre soluções de pagamento. Primeira pergunta que eu quero te fazer é, se eu te entregar as taxas das maquininhas que eu tenho hoje, tu cobre? Cara, depois de ontem da Selic, a gente tem que ver tanto o que a gente vai fazer quanto os outros vai fazer. Porque quando tem esse reajuste, cara, o mercado ele se movimenta muito. O ramo financeiro ele é uma coisa muito dinâmica, é extremamente mutável. Algumas pessoas aqui não vão deixar eu mentir que se você dorme, no dia seguinte já mudou alguma coisa. Então, se você me entregar, dá pra gente tentar sim. A gente tem muita taxa bacana, só que depende muito. Depende muito. Cada ramo de negócio tem um foco diferente. Tem gente que prefere coisas mais à vista, tem gente que faz mais vendas no parcelado. Então, são coisas negociáveis. Aí que entra a parte de soluções de pagamento. A gente tem que entender o que a pessoa quer, né? Quais são as necessidades dela. Vai se entender, dá para fazer um esquema bom. Com certeza. Isso aí sem sombra de dúvidas. Isso aí, então, é maravilha. Então, você aí que está usando vários operadores, a gente está falando aqui, obviamente, o que está transmitindo aqui no YouTube, senão derruba o nosso vídeo, né? A gente falando de grandes marcas. Não estamos falando mal da marca, não. É que hoje, nos dias de hoje, a gente precisa pechinchar, ir atrás, pesquisar, seja incomodado com o que está acontecendo aí. Não fica, às vezes você está pagando o dobro da taxa e pode ter um parceiro, né, que te cobre aí, talvez não vá fazer, faz igual na Black Friday, né, tudo pela metade do dobro, né? Isso é uma coisa muito comum no mercado, aliás. As pessoas oferecem um mês de taxa mais baixa, passa um mês e aí a festa tá montada. Porque você nem repara, né? Nem repara. A maioria das pessoas nem liga. Ela vai, passa o cartão, nem vê o que está acontecendo. E aí, quando chega o rombo no final do mês, para quem faz a contabilidade e tudo mais, aí o rombo chega. O negócio é bravo. Então, vamos começar. Quem que é o Lucas? O Lucas surge de qual cenário para este cenário e em que momento que acontece isso? Vou tentar ser sucinto, apesar que eu só tenho 32 anos, vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu sou mineiro, nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e acabei vindo para Botucatu para fazer mestrado. Eu sou biólogo, vim aqui para Botucatu para fazer mestrado em bioinformática, que aí, inclusive, eu conversei bastante com o Márcio sobre isso também. E aí, quando eu terminei meu mestrado no final de 2019, eu falei com a Cris, minha excelentíssima, falei, vamos ficar aqui em Botucatu mesmo e acho que eu vou engatar no doutorado. Só que desde que eu sou criança, eu sempre trabalhei com vendas, porque meu pai é metalúrgico, minha mãe é dentista, meu pai foi para os Estados Unidos e a gente passou bastante dificuldade no Brasil, enquanto ele estava lá, que ele sofreu acidente e tudo mais. E eu sempre trabalhei com venda. Desde os 12, 13 anos eu trabalho com vendas. Eu comprava e revendia, comprava e revendia. Comprava principalmente películas de celular e cartão de memória e revendia. E aí assim eu conseguia ajudar em casa, pagar as contas. E desde sempre eu tenho esse DNA de vendedor. Minha mãe sempre fala assim, meu filho, você é descendente de turco e turco vende qualquer coisa.
Tá bom, vamos fazer jus à minha ascendência, né? E aí foi passando o tempo, terminei meu mestrado, falei com a Cris, eu falei, e agora, o que a gente faz? Aí eu falei assim, vou procurar alguma coisa para vender. Enquanto eu não começo o doutorado, não sabia que ia ter pandemia nem nada, meus planos eram para o Canadá fazer o doutorado. E aí eu acho que entrei no ramo de máquina de cartão. Por quê? Eu comprei uma máquina de cartão de uma marca X, que eu melhor não falar, que eu, inclusive, fui consultor deles depois. Eu comprei a máquina, falei, vou usar para vender meus produtos. E aí deu fevereiro de 2020, começou a pandemia, no finalzinho de fevereiro de 2020, março, e aí meus planos para ir para o Canadá foram por água abaixo, e eu falei, não, vou cair de cabeça, eu vou abrir meu CNPJ, e, cara, aí começou tudo, porque eu entrei de cabeça nisso, falei, se eu estou fazendo isso, eu vou fazer o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor, sempre fiz o meu melhor, vou dar o meu melhor nisso também. Então eu estudei muito a fundo, conheci muita coisa, tive que conhecer muito bem os concorrentes, que o principal problema que você falou é as pessoas chegarem assim, ó, quero taxa. E aí, o que você faz? Então você tem que conhecer muito bem os concorrentes, você tem que ter tudo na ponta da língua. E meu know-how de vendedor, que foi da vida, eu não aprendi em lugar nenhum, fui aprendendo na prática, eu fui levando isso, até chegar num determinado ponto que eu falei, não faz sentido eu trabalhar para outra empresa, porque eu era simplesmente um consultor. Eu não queria ser um consultor, eu queria ser eu mesmo o dono. Então, eu juntei com mais 2 amigos meus para a gente fundar a Junter. E a gente fez a fundação da empresa e a gente começou, foi em abril do ano passado, que na verdade eu comecei com um sócio só, e depois, recentemente, entrou mais um. E aí foi crescendo. A gente foi juntando os nossos conhecimentos, porque todos eles já trabalhavam no setor de máquina de cartão, e a gente foi crescendo, 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 e agora a gente está aqui, com o maior prazer aqui no GEB. Maravilha. Agora, até quando a gente vai falar assim, a solução de pagamento, e você fala assim, começamos em 2024. Talvez tenha muita gente que, no vídeo, quem está assistindo ou aqui, fala assim, mas é muito recente a empresa. Você tem alguma restrição de abrir dados, números, de quanto circula na sua carteira, coisa do tipo, sem... Em média, que a gente chama de TPV, que é o valor transacionado, a gente tem uma média de 10 milhões por mês. Que aí a gente varia entre a nossa operação de adquirência e nossa operação de subadquirência. Que aí é uma coisa que não cabe muito explicar aqui, mas basicamente a nossa operação de adquirência é um pouquinho maior, que é de uma marca grande, e a gente tem a nossa operação de subadquirência, que é a nossa própria, da Junter mesmo. Tanto é que alguns membros do GEB aqui já têm a nossa própria máquina de cartão. Então, nesses dois a gente transaciona 10 milhões e a gente também tem o nosso próprio banco. O nosso banco está embrionário, está bem no comecinho, a gente transaciona na faixa de 600 a 700 mil por mês. Então, a gente espera muito investir bastante nesse banco, porque eu acredito que o banco vai crescer ainda mais do que a parte de máquina de cartão. E vocês têm acompanhado uma curva de ascendência, assim, de crescimento expressiva disso, de procura expressiva? Olha, eu vou te falar que em 2024 eu acho que estava um pouco melhor, bastante gente estava abrindo muitos negócios. Só que assim que virou o ano de 2025, a gente mudou um pouquinho o foco. Em vez de a gente ir nos pequenos, a gente estava começando a ir nos maiores. E a gente está começando a achar uma demanda bem grande. Então, o que a gente nota? Desde que começou a aumentar a Selic, a nossa procura acabou aumentando. Por quê? Porque os nossos concorrentes aumentam as taxas. E a gente consegue, de vez em quando a gente consegue segurar as taxas. A gente tem que queimar um pouquinho de caixa para a gente conseguir segurar as taxas, porque querendo ou não, quando as pessoas usam as máquinas de cartão, alguém tem que pagar a taxa, né? Não é só o cliente. Para a gente repassar as taxas para os clientes, a gente ou queima caixa ou a gente repassa integral. Tanto é que o aumento do Selic de 0,5%, a gente vai tentar não repassar integralmente para os nossos clientes. E aí, o que a gente faz? A gente queima a caixa. Então, basicamente, o que a gente nota? Com os aumentos da Selic, a gente consegue segurar um pouco as pontas e a gente consegue aumentar percentualmente o nosso crescimento. Tanto é que quando teve os aumentos de 1% na Selic, cara, no dia seguinte a gente já conseguiu fechar um monte de negócio. Por quê? A pessoa já recebe assim, ó, sua taxa vai aumentar para X. Então, cara, depois de reunião da Selic é uma doideira de venda. É muito bom. Eu fico triste porque isso atranca um pouquinho a economia do Brasil, mas acaba sendo bom para o nosso negócio. Apesar que eu preferiria uma Selic mais baixa, sendo bem sincero. E aí, como você está nessa área financeira e tal, para a grande maioria é leigo no cenário, né? Então, a gente sabe que, assim,
começa a sair um monte de postagem no Instagram falando que agora com a Selic 14,75, Isso mesmo. 14,75, né? Incríveis 14,75. Incríveis 14,75. Acho que a Selic bateu esse valor em 20 anos atrás, né? Foi em 2006. 2006. Isso, que aí eu acho que antes estava 15,25. Foi no primeiro governo do Lula, se não me falha a memória. E para quem é leigo, diga para nós sobre a Selic, por exemplo. A Selic a 14,25 significa o quê? 14,75? 14,75 significa o quê? Cara, significa consumo menor, significa menos casas vendidas, menos produtos vendidos, é um mercado mais travado. Para consórcio, realmente é um excelente momento, porque, assim, quando você pensa, como que você vai entrar no financiamento agora? Porque se você vai negociar com os bancões, muito provavelmente a sua taxa vai ficar na casa de uns 14%. Geralmente, o financiamento imobiliário é um pouquinho mais baixo. Mas se a pessoa quer comprar um carro, o financiamento de carro vai nas alturas, vai 20 e poucos por cento por ano. Então, assim, essa Selic, do jeito que ela tá, ela trava muito a economia. E eu, particularmente, como tenho uma visão mais liberal, eu vejo que isso aí atrapalha muito a economia. Demais, demais, demais. Já passou muito da hora da Selic parar de subir. Sim. Mas, infelizmente... E por que ela subiu e chegou nesses extremos aí? Cara, é um misto de dólar alto, que agora com as situações estrangeiras, muito provavelmente o dólar vai abaixar. O certo descontrole fiscal também, que infelizmente nosso presidente faz umas coisas aí que não era para fazer. E infelizmente tem muita coisa também de especulação. Então, assim, para rentista, para algumas pessoas grandes, é muito interessante uma Selic alta, porque Selic alta, você não precisa nem trabalhar. Isso desincentiva as pessoas a abrirem comércio. É muito mais interessante você deixar uma renda fixa do que você arriscar, abrir uma padaria, abrir um negócio. Então, por isso que isso acaba desacelerando a economia. Então, para muitas pessoas, isso é bem interessante. E eu acho que é interessante falar também, por exemplo, quando a gente começa uma empresa de pagamentos, você tem que ter várias autorizações, principalmente do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. E, cara, para você conseguir essas autorizações, você tem que ir atrás desses grandões para conseguir. E é muito difícil, porque eles não querem que ninguém entre e, consequentemente, eles querem que aumente o máximo possível da taxa, porque para eles é o mais lucrativo possível. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente está há 1 ano e meio tentando lançar o novo app do Geb, que é um app para a comunidade, chama Geb Cash. E a gente não consegue, porque nós estamos virando uma fintech, né? A gente 30 e lá vai pedrada a quantidade de etapas que você tem que passar, e os bancos, cara, chegou nessa etapa, tá tudo certo, o banco trava. Porque ele não quer que a gente entre no mercado, porque a gente vai bagunçar a economia, vai mexer nas coisas. Né? Então, é um aplicativo que vai facilitar, por exemplo, a gente vai gerar renda para a população. A população vai comprar coisa nos lugares e vai ganhar dinheiro que vai poder usar no McDonald's, no Uber, para pagar a conta de luz. Então, eles travam você. Daí, qual é a resposta? Não, tem que aguardar. E aí, a gente está aguardando faz exatamente 6 meses. E foi bem o tempo de você entrar aqui que a gente começou a falar. Sim, sim. Nós praticamente estamos desistindo de abrir a fintech e vamos provavelmente fazer parceria com a Junter. Vamos ter a Junter como o banco por trás da nossa estratégia, né? E o aplicativo pela frente, porque vocês já passaram por esse caminho, né? Que é um caminho que a gente está passando agora e não é fácil, ainda mais com tudo isso que está acontecendo, né? Só para vocês entenderem na prática como trava o desenvolvimento de muita coisa, né? Cara, só para você ter ideia, eu tava, acho que foi com o Márcio que eu comentei, o ticket de entrada para você abrir um banco hoje é na faixa dos R$300 mil. Por baixo, assim, isso é só para você ter capital de giro. Aí você também tem que investir em aplicativo, em liberação, inclusive plásticos, né, que são os cartões. Vocês têm que fazer um investimento na faixa de R$500 mil. É um ticket de entrada, assim, jogando bem baixinho, porque ainda tem a dor de cabeça, que você vai gastar muito tempo. E a gente gastou tempo pra caramba pra gente conseguir todas as autorizações. E, cara, é muito complicado abrir fintech no Brasil. E não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É extremamente complicado porque os grandes não querem que você entre. Exatamente. É muito difícil. E aí, diga pra mim, assim, a gente sabe que tem muita gente que às vezes tem preconceito com maquininha. E qual que é o maior preconceito que você encontra quando vai conversar com as pessoas sobre maquininha de solução de pagamento, né? Maquininha. Cara, eu vou falar da minha história como um todo, que é engraçado, foi evoluindo os preconceitos. É estranho.
Em 2020, o pessoal tinha preconceito e falava assim, não, o dinheiro é suficiente, ninguém vai saber que eu tô passando. Aí, beleza. Aí, 2021, já foi mudando um pouco, que aí já foi começando a aparecer Pix e tudo mais, teve um maior advento do Pix. Falou assim, mas não faz sentido eu passar a máquina de cartão porque tem taxa, etc, etc, etc. Beleza. 2022, continuou. Pix, e algumas pessoas falaram assim, mas eu não quero máquina de cartão porque eu não preciso. Ninguém nunca pediu. Beleza. 2023, 2024, 2025. Não muda. Basicamente, as pessoas falam, não faz sentido, porque para que eu vou ter máquina de cartão? Ninguém nunca pediu. Esse é o principal preconceito que as pessoas têm. Ou a pessoa fala, eu pago taxa, o governo vai saber o que eu estou passando, coisas do gênero. Então, esses são os principais preconceitos. Então, para desmontar isso, é muito fácil. Por quê? Aquele cliente de 2020, 21, 22, 23, 24, muitos eu falo assim, não, tudo bem. Então, beleza, pode continuar usando seu dinheiro e seu Pix. Normalmente, 2, 3 meses depois, a pessoa fala, Lucas, você trabalha com máquina de cartão ainda? Eu falo, por quê? Trabalho. Tomei golpe. Aí eu falei, se quando você passa o Pix na máquina de cartão, a máquina de cartão vai fazer a autenticação para você, vai ver que aquele Pix é válido e vai soltar um papelzinho. Então, assim, são preconceitos que são facilmente desmontáveis. E, cara, o preconceito é impressionante. A grande maioria dos empreendedores tem o mesmo preconceito. Exatamente o mesmo preconceito. E engraçado, olha que interessante você está falando aí do negócio dos golpes no Pix, né? E que se você for no centro de São Paulo agora, eles não aceitam Pix. Porque o cara, tipo, fala, tá aqui, mostra na tela, quer mandar o comprovante, ele manda, mas é um agendamento de Pix, né? Daí, quando ele sai da sua frente com o produto, ele vai lá e cancela. Olha que louco, o brasileiro, ele acha forma para driblar de tudo quanto é jeito, né? Mas é isso mesmo. E quando você dá a possibilidade da pessoa comprar no cartão, por exemplo, né? Aqui, quem junta milha aérea? Quando você paga no Pix, você perdeu. Você deixou de viajar, né? Então, eu não pago nada no Pix. Falar, putz, Pix, cara, se for Pix, eu tô fora. Para mim, não dá. Mas nem que seja uma vez no cartão. Eu transiciono no cartão. Mas aí o governo vai saber. Mas como que ele vai saber? Eu não sonego imposto. Para quem sonega, tem que esconder. Então, esse é um grande detalhe que talvez também aconteça aí, né? Muito. Quem sonega quer esconder mesmo, né? Então, é só não sonegar. Só que aí a pessoa... Você encontra também essa mentalidade bastante? Porque eu encontro bastante. Cara, nossa, demais da conta. Tem muito cliente meu que é pessoa física. A gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, tem clientes que eles têm a mentalidade assim, não, eu quero ficar na pessoa física, que na pessoa jurídica o governo vai saber que eu tô passando. Ela fala assim, mas isso aí que você tá falando não faz sentido nenhum. Se você abriu pelo menos um mês, você vai pagar menos imposto do que você paga na pessoa física. Em pessoa física, a alíquota mínima é 22,5%. No mês, você vai pagar 70, 60 reais por mês. Não faz sentido o que você tá falando. E aí, muitas das pessoas falam assim, nossa, é isso mesmo? É que as pessoas não têm noção. Igual eu tinha falado mais cedo, não tem empreendedorismo, não tem aula de empreendedorismo, as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão pagando, a menor ideia. Exatamente. E aí, por a gente ter uma solução de pagamento, a gente acaba até abrindo e-mail para as pessoas. A gente fala assim, não, a gente abre para você, não tem problema, a gente nem cobra. Fala assim, a gente abre e-mail para você, é uma coisa super simples. Só entrar no site do Sebrae, a gente inclusive depois coloca eles em contato com o Sebrae e fala assim, não, faz um curso com o Sebrae, faz coisas do gênero e manda bala. Mas tem gente que simplesmente não entende isso. E eu fico triste. Então, acaba sendo um processo de conscientização também dos empreendedores. Você vender sua máquina de cartão é simplesmente uma coisa que não é completa. Você fala assim, eu vendo máquina de cartão. Não, eu vendo soluções integradas como um todo. Porque se você vender só máquina de cartão, a pessoa vai passar lá e ela vai acabar se frustrando. Porque na virada do ano vai chegar o fisco lá, bater na porta e falar assim, viu? E esse valor que se passou, sei lá, 50 mil reais? Você não declarou? E aí, como é que vai ser? A pessoa é multada. E aí tem uns doidos que entram em contato com o senhor Lucas, viu? Eu fui multado porque eu usei sua máquina de cartão. Eu falei, eu te avisei. Não foi falta de aviso. Mas você quis insistir no erro. Então, isso é uma coisa muito recorrente. Muito bom. E agora, até porque quando você começou a falar sua jornada, é biólogo. E agora, olhando para o cenário que você está hoje e olhando para a biologia? Cara, eu nunca atuei como biólogo. Sinceramente, eu não vejo eu como biólogo. Durante minha faculdade e o meu mestrado, durante a faculdade eu fui
monitor, fui estagiário, trabalhei com biofísica, trabalhei com bioquímica, trabalhei com educação também, porque meu sonho inicialmente era ser professor. E, inclusive, eu fui professor por um tempo do estado, só que eu vi que não dava. Professor de química? Não, fui professor de biologia mesmo. Biologia. Não dava, simplesmente não dava. Aí eu vim para São Paulo fazer o mestrado, e aí depois eu não voltei mais para a área de educação, eu só fiquei na bioinformática mesmo, e aí que eu comecei as vendas mesmo. E agora já deu para entender que, tipo assim, talvez você até conclua, faça um doutorado, mas só que não, né? Você... Eu não me vejo mais. Inclusive, eu comecei a malhar recentemente por conta do Fábio, do meu tratamento de costas, e lá eu encontrei um professor da faculdade e falou, Lucas, e aí, não vai continuar o doutorado? Eu falei, ô Cid, não dá, cara. Infelizmente não dá. É um mundo que é totalmente diferente. Quando você entra no ramo financeiro, eu não vou mentir, é um ramo que dá para tirar um dinheiro muito bom. É um ramo muito estressante. Só que, assim, na academia também era extremamente estressante. E eu não tirava dinheiro, não conseguia, não tinha um sustento bom. Fala assim, então. E eu tenho prazer em vender, eu gosto muito de vender, sempre gostei. Então eu falei, você vai me desculpar, mas não dá não. Voltar pro doutorado. E aí, baseado nisso, né? Porque você entende, né? Você chegou mestrado. Isso, sou mestre. Então, quanto tempo levou de estudo até chegar a concluir o mestrado? São 2 anos mestrado. 2 anos mestrado, mais 4 anos de graduação, 5 anos? Na verdade, foi um pouquinho mais que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, então foram 5 anos de graduação. 5 anos mais 2 de mestrado, 7, mais toda para trás do que levou você a fazer a graduação, né? Aí você, todo esse tempo estudando e agora uma área que, tipo, fez seu coração, não é só por causa da grana, provavelmente, mas porque Sim. tem a ver com vendas, dá para perceber nitidamente que você é um cara comerciante, né? Que conselho que você daria para o pessoal que às vezes fala assim, puxa, mas agora eu já tenho 35 anos, vou mudar de área agora? Gente, não tenho medo. Sinceramente, não tenho medo. Eu falo isso, como eu falei, a gente passa em média 10 milhões por mês. E é no Brasil inteiro, que a gente tem consultores no Brasil inteiro. E, cara, a gente vê empreendedor começando e a gente consegue acompanhar o crescimento dele. Teve pessoas que começaram com a gente em mais de 2024, começou assim que a gente abriu. E a pessoa começou faturando 5, 10 mil, e a gente que já fatura 150 por mês. Então, assim, não tem tempo ruim. Esse moço em específico, ele tem 41 anos de idade. Então, assim, ele começou a empreender com uma gráfica. Ele trabalhava com som Xerox em casa, bem simples assim, e ele cresceu com uma gráfica, né? Aqui em Botucatu, na Bahia, mas ele começou com uma gráfica e, cara, ele tá crescendo pra caramba. Ele começou com 41 anos. Então, assim, não tem desculpa. Qualquer idade é idade. Maravilha. Vamos abrir para a galera aí, que o pessoal vai perguntar do Copom, do Bacen. Show de bola, vamos E lá. aí, quem quer abrir o cenário de perguntas aí? Daí depois eu volto para aquela pergunta estratégica minha lá. Alguém lembra a pergunta? Como é que é? Lembra? Vamos lá, tem uma mão levantada lá. Osmar. Bom dia, parabéns aí, Lucão. A dúvida que eu tenho é da onde que surgiu Tamo Junter, o nome. Cara, ó, foi muito engraçado. A Cris, ela lembra como que foi, porque a Cris, ela deu muitas sugestões de nomes. E conversando com o meu sócio, a gente queria achar um nome que refletisse que a gente, diferente das outras marcas, a gente estaria prestando suporte para os clientes, que a gente estaria junto com os clientes. Porque muitas marcas vendem e abandonam. E a gente vai pensando assim, poxa, como que a gente vai passar essa informação? Como que a gente vai passar essa ideia? Porque muitas marcas elas são construídas com base na ideia que ela quer passar. E a gente pensou assim, o que a gente faz? Nossa, e foi nome. Foi umas 2, 3 semanas de discussão, algumas bem acaloradas, vamos dizer assim. E no final a gente achou Junter, que inclusive foi ideia do meu sócio, o Mar, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. E ele falou, cara, vamos colocar Junter. Inicialmente eu falei, nossa, mas meio estranho, né? Você não achou meio diferente? Falou, não, cara, esse aí a gente quer passar que a gente estamos Junter com o negócio. E veio assim, veio tipo um estalo. Aí eu falei, cara, então é isso aí, vambora. E aí ficou, veio junto, e eu falei, cara, a gente estamos juntos mesmo. Aí a Cris fez o sticker maravilhoso, que o Yuri depois também fez um que é sensacional. E, cara, e aí foi pegando.
o Tamo Junto, e a gente sentiu que passou a ideia tão bem que a gente montou desse jeito mesmo. É muito bom mesmo. Na hora que ele colocou Tamo Junto, eu falei, cara, que sacada. Isso é uma sacada mesmo. Maravilha. Perguntas? Bruno? Ô, Lucas, parabéns aí pela iniciativa, né, de operar, do que foi um desafio muito grande, né, você fazer essa transição. Mas referente ao seu negócio, eu gostaria de entender o seguinte, há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui do Santander um tempo e eu já vendia, por exemplo, a GetNet lá, né? E era um mercado, já era um mercado que a gente internamente considerava como prostituído, porque você colocava a máquina, aí dava uma semana e alguém da Cielo aparecia lá com uma taxa 0,10 a menos e o cara fechava e aquele cara saía da sua base. Eu gostaria de saber como está o mercado hoje, se vocês sofrem com isso e como você lida com isso, né? Se tem essa rotatividade de base, por exemplo. Bruno, né? Bruno, tá pior do que era antes, para ser bem sincero. Por quê? Atualmente tem vendedor de todas as marcas e os vendedores eles não ligam para o que eles vão oferecer. Tanto é que, como eu falei, tem algumas marcas que elas oferecem, por exemplo, 1 mês de taxa zero. Passa um tempo, a taxa vai lá nas alturas. Então, assim, como a gente viu que a gente não ia conseguir simplesmente falar assim, gente, a nossa taxa é a melhor de todas, independente do caso. Não é impossível, não tem como a gente ser a melhor de todos em todos os casos. O que a gente faz? A gente vai estar junto com você. Então, isso pega muito para as pessoas que já têm outra marca. Não vou citar nomes, mas, por exemplo, a Azulzinha, ela não tem suporte nenhum. Cara, quando a gente chega numa pessoa e fala assim, eu preciso trocar a máquina, e a pessoa não consegue trocar a máquina de jeito nenhum. Não consegue bobina, não consegue trocar o chip da operadora. E aí, assim que a gente pega o cliente e fala assim, cara, o nosso suporte aqui em Botucatu, ou o suporte dos outros consultores que tem no Brasil. Atualmente a gente tem 33. Tem no Brasil inteiro. Cara, vai no nosso consultor, o consultor troca para você na hora. Não tem problema, não tem tempo ruim. Então, assim, o mercado realmente é muito prostituído em taxa, mas só que, cara, em questão de suporte, é fraquíssimo. É muito fraco o suporte, muito fraco. Então, aí é que a gente pega. No geral, a gente consegue taxa muito boa. A maioria das vezes a gente consegue taxa melhor que os concorrentes. Só que essas taxas promocionais, por exemplo, a gente não consegue bater. Porque são bancados, como você mesmo falou, por bancão. O Santander, Banco do Brasil, Itaú, o Itaú com a rede mesmo é um caso muito interessante. A rede, ela costuma fazer uma taxa muito baixa no começo, sem antecipação. Aí quando você vai colocar antecipação, cara, a taxa vai lá nas alturas, vai lá no teto. Só que as pessoas não vêm, porque as pessoas não fazem conta. Então aí, o que é o principal ponto da junta? A gente vai lá, faz a conta com o cliente, a gente presta o nosso suporte, e é isso. Mas, cara, respondendo as perguntas, o mercado continua bem prostituído. Tá um pouco pior agora. É um pouco pior, porque cada dia que passa, abre uma marca nova. Aqui na frente uma pergunta. Vitor. E isso tudo me faz ficar em dúvida. O que te motiva e quais são as suas estratégias, por assim dizer, para conseguir lidar mesmo no mercado frenético, vamos pensar assim, né? Sei lá, manter o negócio girando, funcionando. Qual que é o seu pensamento por trás disso? Veja, posso só acrescentar um item, porque aí você já responde para mim também. E a alegria, porque se tem uma característica que eu percebo em você e na Cris, é a alegria, cara. Vocês são... Cara, eu estou trabalhando num mercado que está mastigando todo mundo, prostituído, com um monte de gente. A maioria das pessoas, quando estão nesse cenário, você vê que elas estão desanimadas. E a gente vê vocês alegres para cima. Então, só esse ADQ já responde 2 perguntas ao mesmo tempo. Pode parecer meio brega falar um negócio desse, mas sabe qual que é o... Sabe o que me move? Cara, é ajudar o comerciante a ver a alegria dele de conseguir fazer negócio. Como eu falei, eu queria muito ser professor quando eu era mais novo. E, cara, o que você vê quando você vai vender a máquina de cartão? Você acaba ensinando para a pessoa o que é ser empreendedor, querendo ou não. Porque a pessoa ela não tem nenhum planejamento financeiro, ela não tem nada. Nada, nada, nada. Ela sabe zero. Então, até como eu falei, tem pessoas que são pessoas físicas que elas preferem manter na pessoa física porque elas têm a ilusão que elas não vão pagar imposto. Então, assim, é um prazer gigantesco você chegar na pessoa e falar assim, olha, o seu negócio, tudo bem, ele tá legal e tal,
mas tem algumas coisas que você faz que não faz sentido. Aí a gente vai explicando. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas como assim? Não faz sentido? Aí eu explico pra pessoa, a pessoa entende, ela fica super feliz. Fala assim, nossa, ninguém nunca me falou isso. Não fala na televisão, ela não vê no YouTube da vida, TikTok, não vê. Então, assim, cara, o que me move, mesmo com o mercado desse jeito que tá, mesmo sendo difícil, tendo brigas e tudo mais com sócio, que é coisa normal, que sempre tem desentendimento e tudo mais, cara, é isso que me move. A gente chegar lá, teve alguns, inclusive, que a gente até chora, porque fala assim, nossa, cara, como que você tava desse jeito, como você tava operando? E, tipo assim, é como se aí eu chego lá e eu salvo a pessoa. Então, cara, é muito gostoso. É muito gostoso mesmo, de coração. Eu acho muito legal quando a gente chega lá e fala assim, putz, eu consegui revolucionar a vida dessa pessoa. Nem é evoluir, é revolucionar mesmo. Né? Quem é professor sabe. Eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Chega a ser surreal para quem está do lado falando, meu, o cara é tonto. Mas não é. É porque quando você tem um olhar de professor, você fica feliz com esse tipo de coisa. Entendeu? Ah, putz, chegou lá, o cara, você viu o tiozinho que estava ficando feliz. Não é nem porque ele ganhou mais dinheiro, é porque clareou a mente dele. Top, cara, top. Agora admiro mais ainda, hein? Admiro mais ainda. Vamos abrir para mais 2 perguntas, tá? Só por conta do horário aí. Então, tem 3 mãos levantadas. Os 3 que levantaram aqui, a gente... Então, ó, o Paulo levantou aqui primeiro, na sequência tem o Márcio e depois o Marcelo aqui e a gente encaminha para o final, tá bom? Aí, todos os outros, fiquem à vontade, porque a gente vai liberar vocês para o coffee break. Podem continuar fazendo a pergunta, só mais para protocolarmente encerrarmos no horário, tá bom? Lucas, parabéns pela clareza. Muito bom Fabinho. Minha pergunta é, vocês pensam em escalar essa questão da educação, que aparentemente o que você leva é uma educação muito básica, mas que traz resultados gigantescos. Você pensa em alguma forma de escalar esse processo de educação de novos vendedores? Olha, geralmente o que eu faço quando acontece isso, a gente tenta fazer no boca a boca. Eu não tinha pensado, sendo bem sincero, em fazer algo assim. Quando é o caso, eu indico o contador, indico o GEB, eu indico essas coisas. Eu nunca pensei em eu mesmo fazer. Mas é uma boa ideia. Como eu sempre gostei desse ramo, eu acho que é uma boa ideia. Algo a se fazer. Eu entro de sócio investidor. Opa. Se investir na parte educacional, eu tenho interesse. Porque é um público que eu tenho interesse. Eu tenho interesse de ajudar, porque é duro quando você vê uma pessoa pegando todas as economias de uma vida, começando um negócio, e você percebe que a pessoa não tem um mínimo de condição, vai estourar 50 mil, 60 mil, 70 mil, que juntou a vida inteira, e não tem o mínimo de condição, porque não tem educação empreendedora assim, à la Von P, né? Cara, isso me dói muito. Isso aí, nossa, dói mesmo, de coração. Olha que doido, né? Só para vocês terem ideia, eu dou aula de empreendedorismo, né? Saí da sala de aula em 2023 e agora eu continuo fazendo no outro formato. Quando você fala teve até pessoas que se chocaram no Clube da Mentoria, quando a gente explicou a definição de empreender. Tem muita gente... Você sabe o que é empreender? Empreender é abrir empresa. Não, abrir empresa é uma das etapas de empreender. Empreender, no dicionário, é se empoderar das suas habilidades para resolver problemas complexos dos outros. Então, empreender é para ser difícil. Então, se a pessoa não quer coisa difícil, não empreenda, porque empreender é mais difícil que ser CLT. É mais difícil. É para resolver BO. Então, se o cara não sabe isso, ele entra na romantização que tem na internet para o empreendedorismo. E aí, na hora que ele vê, não dá mais pé. Ele afunda. E aí, quando afunda, geralmente, ele pode perder tudo e aí, geralmente, ele volta a revolver-se lá atrás. Volta para a CLT e volta mastigado, sofrido. Totalmente frustrado, né? Então, só a definição de empreender já é assim, cara, empreender é para quem gosta de problema. Com certeza. É isso. Certeza. Porque a recompensa é maior também. Eu pergunto isso por esse motivo. A gente está numa cidade de 150 mil habitantes e quem perambula pela cidade percebe. Toda esquina você tem comércio que abre e fecha um mês. Infelizmente, né? Então,
um processo educacional desse, ainda que seja para os primeiros degraus, né? O cara começa degrau 0. Ele botou 50 mil reais. Mas ele não tem condição de saltar, né, às vezes nem para o segundo degrau. E você ajuda ele a subir para o segundo e terceiro. Tá? É bem básico esse passo, mas é super útil. Põe ele numa posição e, de repente, bom, a partir daqui eu não dou conta de levar. Mas aí tem Cara, da mentoria, tem... me veio uma ideia muito legal, tem cara. Conforme a pessoa vai passando de processo de nível, entrada. conforme a pessoa vai passando de nível educacional, você vai liberando crédito. É uma boa. É uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Muito bom. Obrigado pela sugestão, gostei. Muito bom. Marcião, aí na sequência, pode passar com o Marcelo aqui na sequência. Problema da água. É um problema da água. Com certeza. Lucas, uma coisa que foi muito legal que você falou é sobre suporte, né? Na parte de atendimento e suporte. Vocês hoje já atendem o Brasil inteiro. Você consegue manter esse mesmo padrão no Brasil inteiro? O cliente teve uma necessidade, você consegue ir lá, levar a maquininha, fazer a reposição de material para ele? Vocês conseguem ter esse tipo de... Nas cidades que a gente tem consultor, sim, a gente consegue. Nas cidades que a gente não tem consultor, ainda não. A gente está tentando montar uma logística própria, só que isso é caro, muito caro, você montar uma logística própria. Tanto é que a maior parte da nossa logística a gente utiliza o nosso parceiro da adquirência. Então, cara, nas cidades, sim, a gente está sempre buscando mais consultores, inclusive o Marcelo me indicou um em Bauru, para a gente crescer para lá também. Então, assim, aonde tem a gente consegue, tanto é que a gente tem até loja própria, em Rondônia a gente tem 3 lojas próprias em Rondônia, uma em Porto Velho, outra em Ji-Paraná e outra em Vilhena, que inclusive é de um dos sócios. Então, nessas cidades em específico, cara, é sensacional. Inclusive, a gente já consegue atender o estado de Rondônia inteiro. Só que o resto do Brasil a gente ainda está trabalhando para conseguir. Perfeito. E outra coisa legal que a gente falou, aproveitando a deixa, sobre a parte de diagnóstico empresarial, lembra? A gente conversou. Sim, E eu já estou desenvolvendo um software que ele analisa onde que a pessoa está, nível 1 até nível 5, que é o nível elite, e somente 2% dos empreendedores estão nesse nível. Então, a gente já está desenvolvendo uma ferramenta para isso. Legal. Inclusive, muito provavelmente a gente vai trabalhar junto, eu e o Márcio, e a gente vai desenvolver algumas coisas bem interessantes. Aí, fiquem atentos aos próximos capítulos. Vai vir coisa muito boa por Show de ele. bola, show de bola. Legal. Tá, não sei se vocês estão visitando, vocês percebem que a gente vai tendo insights, vai tendo sacadas e, assim, quem vai abraçando a causa vai entrando e vai fazendo a coisa acontecer. Muito bacana. Parabéns aí pela sinergia, viu? Marcelão? Lucas, parabéns. É uma pergunta. A Junter, ela conseguiria fazer uma operação de conta escrow? A gente está tentando... É o seguinte, a gente está tentando fazer negociação agora para a gente já tem uma operação bancária, que não, é white label, né? A gente está tentando ter uma operação bancária própria para a gente conseguir fazer o escrow. Que aí, assim que a gente conseguir fazer isso, cara, eu acho que vai alavancar pra caramba a nossa operação. Eu espero muito em breve ter novidades. Só como eu falei com o Pedro, é um ticket bem alto de entrada. E agora com a Selic aumentando, a gente muito provavelmente vai ter que torrar um pouquinho de caixa para a gente compensar, para não repassar integralmente para os nossos clientes. Mas está nos nossos planos, sim. Aproveita, como a gente não está no Shark Tank, né? Que aparece a legenda ali embaixo. Comenta o que é a operação Scroll aí. A operação Scroll basicamente é um tipo de transação que você faz no banco, que ele vai ter uma... Eu não sei exatamente explicar muito bem, porque quem faz essa parte é o outro sócio. Mas basicamente é um tipo de operação bancária que você tem na sua operação bancária. Muito provavelmente o Marcelo vai conseguir explicar melhor que eu. Não vou nem me arriscar a explicar, ainda mais que vai para o YouTube. Eu acredito que o Marcelo seja melhor para explicar do que eu. Nosso segmento, né? Imagine que você precise dar nuance e não tenha recurso para dar nuance. Tipo no consórcio. No consórcio. E aí eu tenho um parceiro que ele utiliza um escrow para fazer esse lance pelo meu cliente. É tipo uma operação de alavancagem. Entendi. É uma das etapas que a gente pode O parceiro põe, você dá o lance, pega e devolve para ele. devolve para ele. Ele Que cobra uma sacada. taxa pequena, mas ele cobra uma taxa Sacada. mais de OF, mas é uma saída para muita gente. Tem saída Não, para tudo, gente. Pô, comenta isso no Café com Ideias, pelo amor de Deus. Inclusive, obrigado, Marcelo. Você explicou muito melhor do que eu poderia explicar. As pessoas precisam saber. Cada segmento tem uma particularidade. No nosso é para essa finalidade. Outra coisa que eu isso também, vocês falando em
em empreendedorismo, né? A Junter já pensou em fazer algo em um crédito colaborativo, com taxa muito subsidiada, para aquele pequeno empresário, aquele cara que, vamos lá, é uma cooperativa de crédito mesmo, É isso que eu ia falar, tipo uma cooperativa. mas assim, custo muito, muito baixo para que o empreendedor, né, o tiozinho do hot dog aí da esquina, ele quer trocar o carrinho dele. Às vezes R$ 5.000 é muito caro, né? Então, isso eu já venho pensando há algum tempo, né, do lado social, que eu acho que é muito importante. E até tirar essas pessoas do anonimato, né, e da informalidade. E muita gente precisa de um pequeno crédito. E os bancões, como a gente vem falando, eles não querem nem saber, né? E aí aquilo é mais ou menos torno um consórcio, né? A colaboração entre várias pessoas com o mesmo objetivo. Só que ali o objetivo não é a aquisição de um bem imóvel ou um veículo, e sim é o negócio dele. Então, o negócio dele deu certo, ele repassa depois o que deu certo para ele. Agora eu vou para a Érica, que precisa trocar alguma coisa no salão de cabeleireiro e assim por diante. Você já pensou em algo? Sim, essa linha que a gente está pensando em abrir o nosso próprio banco e tudo mais, é exatamente pensando em algo nesse sentido. Então, a gente está pensando numa operação que a gente coloque um capital de giro para a gente conseguir fazer empréstimos que sejam subsidiados. E aí, claro, a gente vai buscar investidores, inclusive, muito provavelmente, em breve, a gente vai ter uma rodada de investimento, que é exatamente com esse foco em conseguir um bom capital de giro, porque para a gente conseguir fazer essa parte mais cooperativa, a gente tem que ter um bom capital de giro. Com a Selic nas alturas assim, é meio complicado a gente conseguir esse capital, porque, querendo ou não, é um capital de alto risco. Então, sim, a gente pretende. Não sei quanto que a gente vai lançar, a gente gostaria muito de lançar esse ano ainda, só que como é uma operação mais complexa, a gente, nos nossos planos, está para 2026, mas a gente vai tentar lançar alguma coisa sobre isso nesse ano mesmo. Sacada de SG, top, né? Exatamente. Tanto é que quando a gente vai fazer negociação com as bandeiras, por exemplo, ramo de educação a gente tem benefício, ramo de saúde a gente tem benefício. Esses ramos que são de ESG, cara, as empresas estão caindo, matando mesmo. Então a gente consegue taxa melhor ainda quando esses ramos. Maravilha. Vocês curtiram? Valeu? Dá para fazer B2B pra caramba, extrair um monte de informação, extrair positivamente, né? Você também pode entregar alguma coisa para ele também, né? Obrigado pelas perguntas, foram perguntas muito legais, pertinentes, conexões aí, sinergia muito bacana. Cara, curti pra caramba, passei a te admirar agora extraordinariamente mais, não sabia da pegada educacional e, para mim, toda pessoa que dedica parte do tempo dela com um olhar carinhoso para ajudar o outro, a gente conseguir e ajudar o outro a conseguir também, tem o meu respeito. Beleza? Muito obrigado, Pedro. E a salva de palmas é para você aí, pela sua apresentação. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Então, só para um minutinho, só para a gente poder finalizar, agradecemos aí, parabéns também, embora foi ele que veio aqui, mas é sempre bom quando o casal trabalha. Queria fortalecer isso aqui também, viu, Lucão? Quando o casal tem sinergia e trabalha junto, é sucesso, irmão. Dá para empreender em casal? Dá. Para com essa conversa aí de que casal que trabalha junto dá briga. Para com isso daí. Cara, desafio tem todo o cenário. Só precisa ter a pegada de unidade e linguagem. Todo mundo falando a mesma língua, querendo a mesma coisa que dá certo. Ou se não quiser, alinha isso primeiro, depois vai trabalhar junto, né? Mas dá certo sim.